Agora eu quero saber de você, Bruno Andrade. Revele a informação que é importantíssima para o torcedor do Palmeiras, que a gente está no dia 1º de março de 2023 e o Palmeiras não contratou nenhum reforço para a temporada 2023. É importante lembrar isso. É o único dos times da Série A que vai disputar em 2023 que não contratou. Agora, se contratar esse cara que você vai dar informação, muda o patamar. Sim. É um avanço importante, até para ser justo, a ESPN Brasil foi a primeira hoje a avançar com o nome do Arthur, um jogador pedido pelo Abel Ferreira, o Arthur que pertence ao Red Bull Bragantino, já passou pelo Palmeiras e foi vendido do Palmeiras para o Red Bull Bragantino por 6 milhões de euros, ali por volta de meados de 2020, e o meu avanço aqui, que passa a ser importante, porque assusta qualquer pessoa, assusta o torcedor do Palmeiras, assustou os dirigentes do Palmeiras. O Red Bull Bragantino não abre mão de vender o Arthur por menos de 15 milhões de euros, ou seja, por menos de 15 milhões de euros, que hoje dá cerca de 83 milhões de reais, o Bragantino não vende, quer ou 15 ou acima de 15. E o Bragantino, o Red Bull Bragantino, se sustenta em algumas teses para poder reforçar esse valor entregue ao Palmeiras. Porque recentemente o Red Bull Bragantino rejeitou uma proposta de 15 milhões de euros do futebol do Catar, do Al Rayyan. O próprio Arthur também não se mostrou muito interessado naquela negociação, mas primeiro foi o Bragantino a rejeitar essa proposta de 15 milhões de euros. E como há pouco tempo atrás o Bragantino rejeitou 15 milhões de euros, não faz sentido aceitar um valor inferior para o Palmeiras, ainda mais um rival do futebol brasileiro, seja de forma estadual ou de forma nacional. É importante trazer aqui um detalhe que o Palmeiras ainda tem 10% dos direitos econômicos do Bragantino, isso até do Arthur, perdão. Isso poderia ser usado para reduzir um pouco o valor da negociação, mas o valor global mínimo seriam os 15 milhões de euros, uma informação exclusiva nossa do All Sport no blog Mercado da Bola, meu, seu e do André Hernan. Então, basicamente é isso. O Abel Ferreira pediu a contratação porque percebeu que o Luiz Araújo está praticamente descartado. O Michael, que era a bola da vez, ex-Flamengo e hoje no Al Hilal da Arábia Saudita, a situação financeira complica para poder tirar esse jogador do mercado milionário da Arábia Saudita, e o Abel enxerga numa solução interna, no caso do futebol brasileiro, a contratação do Arthur. O Arthur, importante também reforçar, sempre se mostrou interessado, se fosse para sair do Bragantino, do Red Bull Bragantino, seria para ir para a Europa, dar esse pulo na carreira, enfim, chegar ao futebol europeu. É o trabalho que é feito não só pelo Arthur, pelos seus representantes, mas também pelo próprio Red Bull Bragantino. Não à toa, o Bragantino, o Red Bull, tem ali parceiros por todo mundo, e a ideia era passar ele ou para a Áustria, para o Red Bull Salzburg, ou para o futebol alemão, no caso o Red Bull Leipzig, numa espécie de parceria, mas sempre pagando, depositando, porque apesar de serem parceiros, cada um tem um orçamento separado, não existe ali uma facilitação nas negociações. O que há são gestores que trabalham com a mesma ótica, com a mesma linha, mas o Arthur, por Palmeiras, talvez se mostrasse interessado. A grande questão é que o Red Bull Bragantino não abre mão dos tais 15 milhões de euros. Essa informação nova que a gente traz aqui para o torcedor palmeirense, cada vez mais sedento por reforços, como você bem informou aí no começo da abertura desse assunto. Pois é, então é uma informação importante sobre a tentativa do Palmeiras, porque é um jogador, repito, que mudaria o patamar não só do Palmeiras, mas como de qualquer clube da Série A do futebol brasileiro. E a informação que eu ia complementar é justamente essa que o Andrade trouxe na parte final da explicação dele, de que eu conversei com pessoas há alguns meses, quando o Corinthians estava sendo falado como um dos interessados. A gente também informou a respeito disso com o Bruno Andrade, com o André Hernan, no blog Mercado da Bola. E aí o que eu vi que era o Corinthians de fato estava tentando, mas era muito difícil, porque inicialmente a ideia era Europa, e no caso de Europa, manter dentro do grupo Red Bull para um outro time dentro do mesmo grupo, mas na Europa. E agora, com essa possibilidade do Palmeiras, isso também está na mesa, mas como o Andrade já falou, foi recusada uma proposta grande do Catar, e ele prefere permanecer no Brasil. O valor não é baixo, mas é o que tem sido pago em jogadores de patamar parecido, né, Andrade? É isso que, aliás, o Red Bull Bragantino usa para poder defender esse valor que para muita gente pode assustar. O Arthur, 25 anos, sem passagens de peso pelas seleções de base do Brasil, pela seleção principal. Mas o Red Bull Bragantino avisa para os interessados basicamente o seguinte: o Flamengo foi buscar repatriar o Everton Cebolinha do Benfica, pagando 13,5 mais 1 milhão de bonificações, ou seja, quase 15 milhões de euros, no caso 14,5. E hoje o Everton Cebolinha é reserva no Flamengo, não consegue espaço.
E o Arthur tem sido muito importante para o Red Bull Bragantino nos últimos anos dentro do futebol brasileiro. Então a ideia é essa, pera lá, se o Flamengo paga quase 15, se o Palmeiras, quando vai ao mercado para contratar jogadores de ataque de peso e pagam, no caso Flamengo e Palmeiras, valores significativos, por que a gente vai reduzir o valor de uma peça brasileira, de um jogador brasileiro de 25 anos? Então, eu consigo compreender a forma como o Red Bull Bragantino trabalha em relação ao Arthur. E um outro ponto que envolve o Arthur, mas de forma indireta, é que mesmo que, obviamente, o Palmeiras vai continuar em busca de reforços para o ataque, reforços para o meio-campo, falaremos depois sobre o Gabriel Menino, mas em relação ainda ao Arthur, não tendo o Arthur, o Abel Ferreira está satisfeito e tem prometido dar mais oportunidades para o Giovani, que recentemente recusou algumas propostas do futebol europeu, entre elas o Ajax, mas é isso. A prioridade é, obviamente, trazer um reforço de peso, mas não trazendo, o Abel cada vez mais se mostra satisfeito, apesar, claro, de querer reforços, com a manutenção e o crescimento especialmente do Giovani.